Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguchi. Eu sou o Thiago Kempen. Episódio número 151 do nosso podcast semanal, nosso Odontocast, que você encontra em todas as redes, no Spotify, Google Podcast. É só procurar lá a lampadinha com o fone de ouvido e você vai ver muita coisa bacana, voltada, feita com amor, com carinho, para protéticos, para dentistas do Brasil e do mundo. Muitas séries especiais, como o K2Go convida, com vários convidados especiais, por dentro dos laboratórios do Brasil. Algumas séries especiais comigo e com o Thiago, falando sobre gestão. Já ouviu falar em Laboratório Frankenstein? Será que existe Laboratório Frankenstein? Então a gente tem uma série lá de 2 episódios falando sobre os empresários que começaram com esse amor à profissão e de repente se perderam no meio do caminho e hoje perderam a qualidade de vida. Então a gente aborda isso com exemplos, com situações que a gente encontra no dia a dia aí dessas mais de 150 consultorias também nas empresas aí, principalmente dentro do Brasil. Então vamos lá. Então, para você que já conhece, sabe, esse é o episódio número 151, hoje com mais um super convidado, um tema muito bacana que com certeza vocês vão adorar. E para quem não conhece, por favor, acesse não somente aqui no podcast, mas também no nosso Instagram. @comunidade K2Go. No Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. E no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Se inscreva agora. Tiago, já vou perguntar o que a nossa logo, a nossa chavinha está pendurada aí do teu lado, né? Depois você vai ter que explicar aí para o nosso público que está nos assistindo aí na live, ou tentar explicar para quem está nos ouvindo no podcast. Mas, sem mais demoras, quem é o nosso super convidado de hoje e qual o nosso tema? Hoje, direto de Mossoró, vamos receber para falar sobre reabilitações dentogengivais cerâmicas o nosso querido Leopoldo Leite. Seja bem-vindo, Leopoldo. Tudo bom, meu querido? Fala, Tiagão. Fala, Koguchi. Boa tarde, galera aí que está ao vivo aí, acompanhando a live. Um prazer, né, estar aqui. Agradeço o convite de vocês. Quero aprender muito com vocês, consultoria, assim como também tirar dúvidas, né, dos nossos ouvintes, e poder colaborar de alguma forma aí no dia a dia de todos aí. Maravilhoso, Leopoldo. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos. Você sabe que o aprendizado é uma via de mão dupla, né? Mesmo cada curso que você dá, com certeza você aprende um pouco com os alunos, né? No feedback, principalmente com os feedbacks construtivos, né? E apesar de ser aqui a live número 151, o nosso podcast número 151, eu confesso a você que sempre naqueles 2 minutinhos antes de entrar, daquele friozinho na barriga, eu acho que quando a gente perde esse frio na barriga, é porque alguma coisa está errada, é porque está na hora de você inventar outra coisa, né? Então, sempre quando a gente vai subir num palco para dar uma palestra, quando a gente vai entrar numa consultoria, quando a gente está fazendo alguma apresentação, quando eu vou dar curso também, né, que agora voltaram os cursos presenciais aí de gestão lucrativa para laboratório de prótese, sempre naquele momento inicial a gente respira fundo e se atira de cabeça, mas com muito amor, com muito carinho, com muita transparência. E eu sempre entro na certeza de que eu vou aprender mais do que vou ensinar, assim como nessa live. Para quem não sabe, para quem está entrando aqui pelo nosso perfil, o nosso querido Leopoldo Leite, ele é direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte, professor, olha, uns trabalhos assim, depois a gente vai falar aí sobre o tema, explorar esse tema, e esse trabalho maravilhoso que ele faz, vale muito a pena acessar o perfil dele. Hoje é um dos famosos de Mossoró, depois da Dona Irene e do Giannini Alencar, acho que é o terceiro perfil mais seguido em Mossoró. Então, vamos começar, né? E como, para não perder aqui a rotina, eu quero te fazer aqui uma provocação aqui, Leopoldo. Você conhece esse carinha aqui, ó? Conhece? Não sei se dá para ver, isso aqui é um relógio esportivo, né? Sim, Ele sim, tem conheço. aqui o heart rate. Esse aqui é um Fênix número 5, que eu tive o prazer, a felicidade de comprar em Roma para correr lá no meio do Campo das Oliveiras. Eu fiz um pace lá de 12K no meio daqueles campos lá. Eu queria ter uma curiosidade, qual que é o teu relógio? O meu é um Garmin também, ó. Ah, é o Garmin? É o 5 ou já é o 7? Qual que é? Qual que você está usando que eu não estou conseguindo ver aqui? Aqui, rapaz, agora você me pegou.
Esse aqui é o mais simples, é o bem. Não é tão simples, não. Se é Garmin, para começar, já não é simples, né? E pelo que eu vi ali, eu acho que você Eu está fico numa versão chateado com mais essa atualizada. conversa. Dois Eu fico quatro cinco. chateado com essa conversa aí, Ah, o porque eu 245. tenho um Garmin Veno 2 que meu cachorro destruiu esse fim de semana. Deixei ele Nossa, livre ali, ele destruiu meu relógio, cara. Fiquei chateado com esse o, assunto, vou até sair aqui agora. esse Garmin 245 é o Forerunner. Eu já tive Isso, a isso. emoção de ter um desse, é o Forerunner, porque para quem não sabe, além de professor, protético e empresário, o nosso querido Leopoldo, ele é atleta. Eu diria até profissional, né? Já vi ele ali em umas corridas, mas eu acho que a grande paixão aí é a mountain bike, fazer trilha de bicicleta. Como é que encontra tempo? Quanto tempo se dedica para esse esporte? Como que você faz para conciliar eventos? Você participa também fora, é mais em Mossoró com os amigos? Conta aí para os nossos ouvintes aí, Leopoldo, como que funciona aí o esporte aí na tua vida? Kogut, na verdade, assim, eu sempre fui muito apaixonado por esportes, né? Desde a época do colégio, da escola, eu sempre pratiquei muito esporte. E sempre fui muito apaixonado por bike, né? Por bike. Comecei com mountain bike e tal, e depois entrei nessa veia de competição, né? E entrei no mundo da magrela. E daí, quem pratica esse esporte sabe como é alucinante, como é apaixonante, né? Então, Muita estratégia envolvida, né? Quem pensa que é só ter boa forma física e pedalar, muito longe disso, né? Tem muita estratégia, principalmente nas competições por equipe, né, Leopoldo? isso. Então, assim, eu passei a entrar no mundo da competição, mas uma hora não estava mais conciliando, né? Trabalho com competição, porque na competição você precisa treinar muito, né? E daí que você passa a levar mais sério e vira meio que uma obrigação, aquele treino. E realmente, assim, não tem como conciliar. Hoje eu pratico esporte mais por lazer mesmo. Eu tenho a minha mountain bike, faço a minha corrida, né? Eu falo que a corrida é um esporte descomplicado, né? Você põe o tênis ali e sai para correr na rua, não tem... O ciclismo não. O ciclismo você tem que ter uma pista, né, para praticar. Geralmente tem que ser em rodovias, tem um certo risco também. Então hoje eu estou mais na corrida, assim. Mas nunca deixei de praticar meu esporte, né? Por mais que o laboratório tome muito tempo, né? Essas viagens aí, mas sempre que eu posso, eu carrego meu tênis na mala e aqui em BH, São Paulo, sempre eu dou um jeito de correr aí, fazer alguma coisa para movimentar. Nossa, somos dois. Sabe que eu tentei também o ciclismo aí no passado, mas tudo que exige assim um aparato fica um pouco complicado. Como você falou, né? A corrida ela é democrática e descomplicada. Você tendo ali um tênis, né? Você sai correndo. Quando eu estou em São Paulo, eu gosto de ir lá no Ibirapuera. Aqui em Ah, Curitiba, o legal. escritório aqui da K2Go fica do lado de uma ciclovia. E às vezes, quando um espaço, aí até eu troco o almoço por uma boa corrida. E como é bom, a corrida ela libera vários hormônios, né? Começa com o cortisol, depois vem lá aquela adrenalina, assim, de você chegar lá no teu objetivo, endorfina. Então, assim, mas quando você volta, parece que os problemas, os desafios, não problemas, né? Mas os desafios do dia a dia se tornaram menores. Se torna melhor, Então, se verdade. tornam menores, porque... E outra, é a questão, assim, de autoestima. E quando eu vi você correndo, se praticando esporte ali, falei, pô, temos que correr em Mossoró e você tem que correr em Curitiba. Quando passar por aqui, a gente fazer a E gente fazer um aqui, trechinho juntos aí, né? Com certeza. E eu vou correr de vocês. ó, Kogut, vou até apresentar aqui minhas camisas. Eu ainda fiz, ainda dei, ó, dá para ver ali ó, na parede ali, ó. Opa, dá sim. Caramba. É na época que eu competi aqui na cidade, ó. Esse aqui é campeão moçoroense, aqui é o rei da montanha aqui da minha cidade. Ô, que maravilha, hein? Esse atleta Parabéns. mesmo, ó, Esse parabéns. esse é profissional. Quem sou eu? Eu participava dessas corridas de rua, mas é uma coisa interessante. Calma, gente, a gente já vem para o tema, a gente já vai falar aí do tema foco. Mas já que a gente puxou, você sabe que a minha primeira maratona, a primeira vez que eu consegui chegar no limite aí de 42 quilômetros, quando eu corri, eu já tinha 52 anos de idade. Fazem 6 anos e começou depois de 50. Então, falar assim, tô velho, não tá velho nada, cara.
Você vê minha foto lá com 30 anos, você vai dizer, quem que é esse velho aí, né? Então ainda tenho tempo, tá bom. Então, assim, é muito... Eu não recomendo maratona, tá? Eu não recomendo, porque judia muito. Desde a preparação até o dia da corrida, assim, judia muito. Mas, assim, até meia maratona, 15K, 10K, isso daí em qualquer época da vida, se você tem, obviamente, né, mobilidade, arranja um tempinho, eu recomendo. É um esporte muito democrático. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse tema que você está levando lá nos Masters do nosso Pro Experience, reabilitações dentogengivais. Tem algum spoiler? O que a gente pode esperar aí dessa tua participação no Pro Experience aí, Leopoldo? Primeiro eu quero agradecer ao convite aí do Marcos Celestrino, né, pela participação do congresso. Na verdade é um grande sonho. Acho que todo protético, todo técnico queria estar presente no evento desse. Eu sempre, como fui espectador, né? Acho que o primeiro congresso que eu fui foi em 2007, 2009. Você fica vislumbrado com tudo aquilo ali, né? Eu acho que ali é a festa de reunião de todos os protéticos do Brasil. Eu acho que todo técnico deveria conhecer e participar desse congresso, né? E logo agora que estão voltando ao normal, né? As coisas, estamos podendo nos reunir novamente. E para mim será uma honra apresentar esse tema. É um tema bem... Hoje, na prótese, é um serviço bem solicitado, né? Por vários motivos, né? Por pacientes que têm perda óssea, implantes mal posicionados. Então, a gengiva cerâmica sempre... Hoje é um recurso bem requisitado e bem específico, assim, para esse tipo de prótese, né? Então, acho que não é só... muitas vezes, sempre fica na dúvida, né? O técnico recebe um trabalho no laboratório e muitas vezes ele vê que naquele caso ele precisa de uma gengiva, de uma papila para mascarar aquele implante, mascarar aquele preparo, né? E muitas vezes o próprio cliente ou o paciente ele é resistente com esse tipo de trabalho, né? Daquela gengivinha ali. Mas eu vou mostrar casos assim, casos bem complexos, né? Reabilitações parciais, protocolos totais, como se conseguir um resultado natural, né? Sempre com planejamento, sempre com diálogo, um contato bem próximo com o dentista, né? Que eu acho que o segredo maior do trabalho é essa relação técnico-dentista, né? Vou falar também da ferramenta in-house lab, né? Que é quando eu vou fazer o trabalho ao vivo na clínica. Às vezes o cliente ele chama para fazer ao vivo. Então, muitas vezes o dentista ele tem um laboratório, né, na clínica, e muitas vezes também eu levo o meu equipamento para a clínica quando o dentista não tem esses equipamentos. Então, às vezes eu levo o forno, levo o motor, levo todo esse material para que eu possa fazer ao vivo. Que aí daí eu vou falar sobre isso também na minha palestra. Eu sei que o tempo é curto, mas eu vou tentar dar uma pincelada bem focada nisso aí, né, do in-house lab, né, que é o trabalho ao vivo, que eu acho que é bem interessante, assim, o técnico ter o contato com o paciente, né, entender, dialogar com o paciente, saber, na verdade, qual é o anseio do paciente em relação àquele trabalho, e entender de uma forma mais humana, né? Porque no laboratório você trabalha muitas vezes só por fotografia, né? E é um trabalho mais, vamos lá, mais subjetivo. No caso do ao vivo, é um trabalho mais humano, é mais humano. Até o Flores falou na live dele que tudo é importante na hora de você Flores fazer um trabalho. Está conosco aí, viu? Flores está conosco, o Giovanni juntos aí também, né? Os grandes mestres, a Deise Moreira também entrou aqui, vários amigos nossos aí estão conosco aí. Só fera. Então é como o Flores fala, né? Assim, você não vai fazer um trabalho qualquer, né? Um formato único. Muitas vezes o formato do rosto, o temperamento do paciente influencia nisso aí. E por que não, assim, a importância do contato do técnico com o paciente? Isso aí eu acho que é uma das chaves para o sucesso dos casos. Eu vou falar muito sobre isso na minha palestra. Maravilhoso, cara. E interessante que
O primeiro eu adorei o nome, tá? In-House Lab, ficou bem legal de um serviço diferenciado aí, porque fala-se muito, por exemplo, o dentista comprar o equipamento, tem o chairside, e o laboratório comprar o equipamento, tem o in-house. E aí você brincou com o nome do In-House Lab para o dentista ali, né? Legal, eu gostei disso. E quando a gente para analisar um pouquinho, a gente está falando de reabilitações dentro de gengivais, que já basicamente é o serviço mais personalizado que existe na prótese, né? Na verdade tem o MK1 ali, que também é dentro do gengival, então é o mais personalizado possível, né? E aí você ainda está falando que faz essas reabilitações e vai fazer o atendimento dentro da clínica do dentista ali do lado do paciente, ou seja, é mais personalizado ainda. E aí, Leopoldo, a minha parte assim na consultoria da K2Go é a parte de processo, tecnologia e modelo de negócios, né? E quando eu vejo um modelo de negócio diferente, eu adoro fazer uma análise aqui. E quando a gente pega o seu, ele é especificamente focado na personalização. E a personalização é um diferencial muito grande, né? As pessoas acham que só, porque eu tenho uma anatomia diferente, eu estou focando o meu modelo de negócio em personalização. Não é. Personalização é quando você foca em um atendimento personalizado ao cliente, não especificamente só o serviço. Então esse seu é o ápice da personalização do laboratório de prótese. Isso é altamente complexo também, né? Por que é complexo? A gente falou muito em algumas lives / podcast passados aí, né? Que das algemas de ouro, que o Kogut fala sempre. E esse tipo de serviço é um que tem algema de ouro necessariamente, porque é personalíssimo, né? Só você consegue executar, não é um que você vai ficar terceirizando com funcionários do laboratório, por exemplo. Então, é um serviço que tem que ter uma precificação muito bem calculada. Você tem que saber bem os seus custos de locomoção, qual que é o seu custo de oportunidade por estar saindo do laboratório e não ficando dentro do laboratório, ou às vezes por não estar pedalando e estar ali ao lado do paciente. Tem que agregar um valor muito alto também ali, que traz, no final das contas, geralmente um custo de prótese mais alto. E aí você ainda está em Mossoró, que, querendo ou não, é uma cidade menor, não é igual uma capital, por exemplo, então tem um público muito específico. O que é legal de Mossoró é que tem a Petrobras aí, né? Então tem uma galera que ganha uma grana legal que pode investir nesse tipo de coisa, por exemplo. Então é muito interessante poder pegar caso a caso assim, de modelos de negócios diferentes, a aplicação prática nele e ver que tem sucesso. Isso é muito legal, cara, e ver que você está feliz de aplicar um modelo de negócio diferente. Não é aquele o copia e cola de todos, né? Vou fazer de tudo para todos. Não, eu vou focar em uma coisa e vou ser muito bom nisso aqui. E mesmo em um mercado relativamente complexo, eu vou conseguir prosperar. Então, cara, muito legal. Parabéns pelo formato diferente que você tem do modelo de negócios aí. E aí eu queria perguntar como que você falou sobre a comunicação do técnico com o dentista e também ter essa presença ao lado do paciente, né? A emoção também, além de ter esse profissionalismo, de ter mais informação, porque você está ali ao vivo para poder resolver, a emoção também é muito mais alta, né? Com certeza, assim, essa ferramenta, na verdade, Tiagão, foi meio que uma necessidade de resolver alguns casos. Porque, assim, tem caso que só se resolve ao vivo, não tem como. É o que eu acho, minha opinião. Principalmente casos complexos, né? Parciais, com gengiva, que envolve tecido mole, tudo isso aí, você fazer a distância é muito complicado. É muito complicado. Então, eu passei, assim, a ter muito retrabalho. E eu vi que, assim, eu passei a fazer alguns testes, né? Eu tenho uma irmã que é dentista também. E, assim, ela sempre foi minha... Como é que eu posso falar? Não é cobaia, mas ela sempre foi minha... Quem faz os primeiros testes, né? Então, como ela mora aqui na cidade, ela é um grande profissional, né? Sou suspeito de falar, mas ela é... Sempre foi seu piloto. Ela é uma profissional de altíssimo nível. Então, para mim, é uma maravilha, né? Então, eu vejo os casos, aí daí eu falo, Sibeli, vamos fazer esse caso ao vivo para ver o resultado, se realmente vale a pena, se funciona, né? Eu passar a ouvir mais o paciente, eu sentia muito essa falta, né, do contato com o paciente, né? Porque você ia fazer um trabalho, muitas vezes, o seu contato era com o modelo de gesso. E não era aquela coisa humana de você conhecer o paciente, saber os traumas dele, como que ele perdeu aquele dente. E você se envolve realmente assim na pessoa, no ser humano.
Eu acho que tem toda uma emoção. E assim, eu acho que quando você vê o resultado final, que assim, a realização do paciente, para mim, é o que vale. Você poder realizar aquele sonho do paciente. Aquilo ali não tem preço, né? Por mais que seja um trabalho especializado, mas que aquilo ali, para mim, não tem preço. É uma sensação realmente indescritível. Já me instigou aqui as bolinhas quicando aí que a gente comenta aí, né, Thiago? Já tem muita coisa aqui para evoluir contigo, mas eu não quero perder a oportunidade de fazer um parênteses aí para o pessoal que está agora na live aqui ao vivo. Podem também fazer algumas perguntas aí para o nosso convidado ou para nós da K2Go, seja gestão do laboratório, seja a parte aí de reabilitação dentro de gengival. Aproveitem, esse é o fórum, na medida do possível a gente vai tentar responder, mas só lembrando que o Leopoldo ele vai estar no dia 29 de setembro, que vai ser no dia da abertura do evento Pro Experience, lá no Expo Center Norte, na Sala Masters, a partir das 14 horas. Então, se você ainda não comprou o ingresso, não perca tempo. E eu queria que você, Thiago, antes de eu fazer a próxima pergunta aqui para o Leopoldo, falasse aí do Pro Experience, que para quem não conhece que não é desse planeta, né, que está na próxima, mas não é desse planeta. O Pro Experience é o nosso Expo Lab, que agora é Pro Experience. E o Thiago vai passar as nossas dicas aí, já para você acessar, garantir o seu ingresso, que vai ter muita coisa bacana, inclusive nós da K2Go, fazendo a abertura lá da trilha de gestão lucrativa, gestão para laboratórios, a última fronteira, né, Thiago? Exatamente. Então, se você está em Nárnia e nunca ouviu falar do Expolab, que agora está mudando de nome, está mudando de formato para um formato muito mais interativo, esse ano ele chama Pro Experience. E o Pro Experience vai acontecer no Expo Center Norte do dia 29, 30 e dia 1º de outubro. Então, 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Pode contar com a K2Go no dia 29, às 11 horas da manhã, fazendo a trilha gestão, a última fronteira. E aí você está vendo essa chavinha que está aqui do meu lado, né, ó, passando aqui. Isso aqui é um filtro que a K2Go criou, porque a gente tem no nosso DNA aí a tecnologia, né? E nessa trilha do Pro Experience a gente vai trazer muita tecnologia, interatividade para que vocês se conectem com a nossa aula. E na verdade não é uma aula, é um show mesmo, né? Então, fiquem ligados, comprem seu ingresso quanto antes, porque está cada vez mudando aí de lote, né? Não vai se arrepender, porque lá no final vai ficar mais difícil e pode ser que se esgotem, né? Porque são vagas limitadas para as salas. Então adquire já o seu ingresso do Pro Experience, corre lá para a trilha do Gestão A Última Fronteira, ou se quiser conhecer outros temas também, tem a sala Experts, igual a do Leopoldo Leite aí, que é para o pessoal mais experiente, que quer conhecer técnicas cada vez melhores, ou então pode ir na sala Inspiration, que é para a galera mais nova, que está começando no mercado aí, quer conhecer técnicas mais acessíveis. Ou então você também pode frequentar ali o Magic Space, vai ter vários espaços interativos, inclusive a K2Go também na sexta-feira, às 14h30, lá no Magic Space, com uma interatividade maravilhosa, 3D, que vocês vão adorar, né? E, além disso, para quem quiser acompanhar todas as trilhas, tem aí anatomias, as divas da prótese, tem o digital face-to-face, tem a parte do Marco Celestrino, nosso grande amigo Marco Celestrino, de Silicato for All. Então tem muita trilha bacana para vocês acompanharem, além da do Gineton também, né, que é a Top Gun in the Box. Adorei a brincadeira. Quem sabe a gente vai ter o Tom Cruise lá de surpresa? Pode ser, hein? Então adquire já seu ingresso aí agora, vamos participar lá no Pro Experience juntos. Se você quiser encontrar com a K2Go aí, o Thiago, o Kogut, Michele, Fulvio, Elaine, Vitor, Evandro, ou quiser encontrar com o Leopoldo Leite, José Flores, nosso amigo que mandou um oi aqui agora, Darlo Soares, Marco Celestrino e grandes nomes da prótese, vai lá, porque o congresso é a melhor experiência possível para isso, né, Kogut? Estamos numa ressaca aí, muita saudade dos eventos ao vivo, né, Thiago? Nesse interrégio aí, a gente participou de 2 eventos virtuais com a nossa querida Estela Godoy. É muito bacana também esses eventos virtuais, dá aquela sensação assim, de estar se comunicando com um público maior, mas nada se compara a você estar ali, né, interagindo aí com os nossos amigos, tendo a oportunidade de abraçar, de rever. Então, esse é muito bacana. Mas, Leopoldo, voltando aqui no tema, eu tive a oportunidade de dar uma fuçadinha ali em várias fotos muito bacanas, em alguns trabalhos que você faz, que é realmente impressionante. Se falasse assim para mim, ó, você vê em boca, eu não digo que é uma reabilitação, parece mesmo, a gengiva,
Eu acho impressionante como alguns técnicos, alguns artistas da prótese, como você, chegam nesse state of the art, né? Mas uma preocupação que eu tenho, até nos cursos que eu faço, é como que você, na condição de professor, vestindo o teu chapéu aí de professor, você considera replicável? Quem faz o curso, ele tem que ter uma proficiência já muito grande, muito tempo de cadeira, muito tempo de bancada, para conseguir fazer, para conseguir replicar esses modelos que você ensina em classe, Leopoldo? Eu costumo dizer aos meus alunos que o técnico ele precisa treinar primeiro a percepção, né? Antes de você treinar a mão, treinar qualquer coisa. Ele primeiro precisa treinar a percepção. E no meu curso eu falo muito sobre isso. É que o técnico possa ver, perceber cor, perceber forma. Antes dele trabalhar com pincel, eu preciso manusear um pincel, eu preciso de um pincel bom, uma máquina boa, um forno bom. Ele precisa primeiro entender anatomia, morfologia, anatomia de cor, para poder depois tentar copiar. Eu friso muito nisso aí, né? Eu bato muito nesse ponto no aluno. Primeiro eu treino a percepção dele. Como que eu faço esse treinamento? Eu ponho alguns pontos, né, alguns erros nos trabalhos para que eles possam perceber. Então, eu vou treinar a percepção de cada um. E nisso eu forço ele a aguçar isso aí, aguçar essa criatividade, essa percepção, né, para depois iniciar o processo da fabricação da prótese. Como o curso é bem passo a passo, então tem como o aluno ir assimilando e aprendendo o processo, né? Como a dentogengival é uma prótese que nós sempre trabalhamos de dentro para fora, né? Nós construímos osso, raiz, sangue. Então, como é um curso passo a passo, o aluno ele consegue perceber dessa forma, de uma forma intrínseca, né? E que ele possa aplicar no seu trabalho. Porque muitas vezes em curso você tem um modelo manequim e tudo fica muito fácil, né? Sim. Na realidade, não. Mas quando você entende o processo, tipo assim, aqui ele está faltando uma papila. Então ele sabe que ali ele só vai posicionar uma papila. Ele não vai se preocupar com raiz, entendeu? Então cada caso é um caso. Então eu treino muita percepção. O que esse caso precisa? Eu ponho um caso clínico lá e vamos estudar o caso. O que esse caso precisa? Nesse espaço aqui, nesse black space, ele precisa de gengiva? Nesse caso aqui, ele precisa de uma raiz? Eu preciso preencher com volume de osso? Então, o aluno ele vai primeiro perceber o que cada caso pede, né? Não é porque, eu quero fazer uma dentogengival. Mas por que você quer fazer uma dentogengival? Esse caso aí, ele pede uma dentogengival? Muitas vezes não precisa. Um exemplo, eu fiz um caso agora lá no Rafa Puglisi, em São Paulo, que o planejado era uma dentogengival. Mas quando eu vi a paciente, que vi que a paciente tinha gengiva, tinha papila, eu vi que naquele caso não cabia uma gengiva. E ela não mostrava no sorriso. Então, assim, eu falei, por isso que é importante esse contato com o cliente, com o paciente, né? Eu falei, nesse seu caso aqui não vai precisar de gengiva. E daí eu fiz um planejamento com gengiva e outro sem gengiva, para que a paciente pudesse perceber, né? Pudesse dar o aval dela. Então eu provei uma peça com gengiva, com a papilinha e uma sem gengiva. Aí a paciente já falou, eu quero sem gengiva. Por isso que esse contato com o paciente muitas vezes é importante por isso. Então já pensou fazer um caso com gengiva, o caso chega lá e a paciente não aprova essa gengiva. Eu teria que fazer outro trabalho sem gengiva. Então, assim, que é isso, divertido, cara. Repetir dentro do gengival é fácil. E assim, eu treino muita percepção do aluno. Daí eu consigo nivelar a turma no início, para que depois nós passamos a fazer o processo da fabricação da peça. Porque não adianta eu chegar lá e falar, vocês vão usar gengiva tal, dentina tal, incisal tal, e vamos fazer um trabalho bacana aqui. Não, eu acho que seria uma coisa muito superficial. Acho que o aluno precisa primeiro entender cada caso,
né, as indicações para cada tipo de prótese, cada tipo de material. Não é todo caso que você vai fazer zircônia, não é todo caso que você vai fazer metal. Então, assim, não existe um material para tudo, né? Tem casos que você não consegue fazer zircônia pela espessura, né? Espessura mínima, então você precisa fazer o metal. Então eu falo muito isso. O pessoal, professor, por que você não usa só zircônia? Eu falo, não, quem manda no caso não sou eu. Quem manda é o caso. É o planejamento, né? É o próprio planejamento que manda no caso. Exatamente. Então, se eu tenho um caso que não permite uma espessura mínima na zircônia, eu vou ter que fazer metal. E assim, eu acho que dá para conseguir resultados excelentes com metal, né? Não tem muita diferença, assim. Se o ceramista tem capacidade para trabalhar bem com metal, né? Nós temos vários exemplos aí, né, de ceramistas que conseguem milagre aí com metal. Acho que não é o material que vai mandar no caso, eu acho, é a minha opinião. Isso aí eu tenho até duas observações legais aí em relação ao que você falou. Primeiro, a sua forma de educar, né? Ela está totalmente relacionada exatamente ao que a gente sugere dentro da consultoria. Como você deve educar o funcionário que trabalha dentro do laboratório. E a galera geralmente é muito centralizadora na prótese, né? Não me dá aqui que eu resolvo, dá aqui que eu resolvo. Vai deixando a caixinha aí, aí chega no final do dia, tem 10 caixinhas empilhadas que é problema para resolver, não é nem trabalho para produzir, né? E o que a gente fala, olha, você tem que deixar o funcionário ter autonomia e autoridade para resolver aquele problema. E como você faz isso? Quando ele chegar com um problema, você não dá a resposta. Você deixa que ele entenda qual é o problema e te passa. Olha, eu acredito que o erro é esse, esse e esse. O que você acha? Aí você fala se está certo ou errado a opinião do que ele deu. Mas se continua, está errado. Não, ainda falta alguma coisinha. Aí deixa ele completar. Ele acabou de completar, olha, então eu acredito que é isso, isso e isso, e eu vou fazer isso, isso e isso. Então tá bom, você tem mais 4 horas, eu quero que você trabalhe aqui na minha mesa para eu analisar de novo. Então você dá um desafio pessoal para aquela pessoa, você dá uma meta que é mensurável para aquela pessoa, temporal, né, e é alcançável. Ele consegue, de fato, conseguir fazer aquilo naquele tempo determinado, dentro das habilidades que ele tem. Então é assim que você consegue descolar que as pessoas dependam tanto de você. Isso aliado a processos muito bem alinhados, né? Então essa técnica de educação sua é maravilhosa. É colocar alguns erros. Eu adoro fazer isso, tá? No fluxograma, por exemplo, eu coloco outra coisinha errada só para ver se a pessoa está prestando atenção de verdade. Porque senão fica todo mundo concordando, né? Eu brinco que é o cachorrinho de táxi, né? Aquele que fica mexendo assim, ó. Fica concordando e no final não entendeu nada e a culpa é sua. Porque como professor a gente tem que transparecer, como professor e como consultor, a gente tem que transmitir a mensagem de uma forma que o aluno ou o cliente consiga captar e adaptar à realidade do dia a dia dele, né? Então a gente foca muito nessa parte na consultoria ali. E o que você falou sobre cada caso é um caso, a gente defende muito isso, inclusive na precificação. A primeira coisa que a gente fala é que tem que simplificar ao máximo para o dentista, né? O dentista ele não tem a obrigação de entender qual que é a sua tabela de serviço. Quanto mais simples ela estiver, melhor. E quando a gente começa a separar muito, por exemplo, coroa metalocerâmica, coroa em zircônia, coroa em IMEX, coroa em feldspática, tudo bem que o custo de produção de cada uma delas é diferente, né? Mas quando você começa a separar muitos preços, você também está dando a opção para o dentista de selecionar pelo preço ao invés de pela necessidade do caso. E quando você unifica, por exemplo, eu faço coroa. Aí você pode diferenciar, por exemplo, coroa de central unitário, coroa de lateral unitário, coroa, né? Aí tudo bem, mas coroa. O material é o caso que vai determinar. E nisso você tem um lucro relacionado exatamente ao seu custo de oportunidade. Olha, por exemplo, esse caso específico, ele me demandou metal. O custo de produção do metal é mais baixo, então eu estou tendo um lucro mais alto com ele, bom pra caramba. Agora, esse outro caso me demandou feldspática. O custo dele, pelo tempo que eu tenho que implementar ali, é um pouquinho mais alto, então vai custar, o meu lucro é menor, mas eu estou indo de acordo com o caso que o paciente precisa. Opa, ficou em zircônia. Muitas vezes você não, né? Mas muitas vezes o técnico ele tem que terceirizar aquela zircônia. E, de fato, fica um pouco mais caro ainda do que o metal. Mas é o recomendado para aquele trabalho específico, né? Então, a gente tem essa recomendação também de... Não é para todos os casos, né, pessoal? Cada modelo de negócios funciona de uma forma. Mas a gente sempre recomenda
que na maioria das vezes dá para unificar muito ali o preço, exatamente pensando nisso que o Leopoldo trouxe, né? Que é cada caso um caso. Essa estratégia aí é fantástica. Foi até discutido isso num grupo de protéticos que tem, de técnicos, né? Que isso está acontecendo muito. O pessoal está unificando o preço, né? O serviço, a coroa, independente do material. Eu acho que se você for ver hoje, Tiagão, o custo do metal e da zircônia são bem equivalentes, assim, porque o custo do processo, vamos lá, né? Para você ter uma zircônia pronta, é até mais rápido que o metal, né? Se você for passar pelo processo da fundição. Então, o custo mesmo operacional, contando a sinterização, ainda é rápido. se você for perceber o custo operacional disso aí, talvez a zircônia seja até mais barata. Porque Exatamente. por muito tempo era visto como o preço do material. O metal é mais barato, a zircônia é mais cara. Hoje você precisa ver o custo operacional da coisa. Não é só, o metal é tanto, a zircônia é tanto. Não, para se fazer um metal e para se fazer uma zircônia. Em quanto tempo esse coping vai estar na minha bancada para aplicar o coping do metal e o coping da zircônia? Vamos lá, o custo tempo-custo, né? O custo-tempo disso aí. A zircônia é mais rápido. Então, aí ela já larga na frente. Já. Exatamente. Então, Isso daí são situações que a gente encontra muito aqui na consultoria, principalmente quem trabalha, os laboratórios que trabalham com fixa, Leopoldo. Tem a velha discussão, né? Olha, eu tenho já uma fresadora, até de bloco, né, por exemplo, mas eu continuo injetando. Mas por que, não, a pastilha, nossa, eu consigo tirar uma média de 4 elementos aí numa pastilha, né? Se eu for analisar aí o preço do bloco, né, sendo a mesma marca, o mesmo fornecedor, só que você tem que analisar o custo do processo, porque você tem uma hora laboratória, assim como o dentista tem uma hora clínica, o técnico tem a sua hora de laboratório, que envolve todo o processo de produção. Então, o grande Carmo aí participou do nosso curso de gestão lucrativa aí, um beijo aí para todos aí em Foz do Iguaçu aí. Então, assim, você tem que ver isso, porque senão você cai numa ilusão. E o que define para que lado você vai? Primeiro, a maneira como você gosta de trabalhar, a maneira como você se sente bem trabalhando. Agora, se você for pensar num laboratório de produção, a gente tem que analisar a escala de produção. Se você se sente confortável injetando, de novo, né, falando aí do processo aí do silicado de lítio, aí do IMEX aí no caso, né? Então, se você está se sentindo bem injetando, você tem espaço, você tem tempo disponível, você produz aí 30, 40 elementos por mês, não tem por que você meter 500 mil lá numa fresadora com sistema CAD e tal. Agora, se você está produzindo aí 200 e poucos elementos injetados aí todo mês, talvez, fazendo uma boa análise, esteja na hora de você partir para um investimento sim, porque você vai reduzir a dependência de mão de obra, você vai conseguir acelerar em até 7 vezes o teu processo de produção, você vai ou absorver mais demanda ou liberar mais tempo para sermos humanos, né, que é o slogan aí da K2Go, para poder andar de bike, para poder correr, para fazer outras coisas, que não só ficar refém da bancada até meia-noite todo dia, porque isso daí é um problema muito sério. Então, e eu adorei também, Leopoldo, quando você falou, na realidade eu estava meio que tentando entender isso, conduzir para isso, como que a gente faz para se tornar replicável? A percepção, o feeling, aquela coisa assim de você sentir, porque quem manda no material, a maneira como vai ser produzido, é o planejamento. É o planejamento. E o grande erro que a gente vê em algumas situações aí de alguns protéticos é quando ele não se posiciona diante do dentista. Que às vezes o dentista está partindo por um caminho que o dentista, via de regra, claro que tirando as boas exceções, né, mas ele não conhece o fluxo laboratorial. Quem conhece dos materiais e da produção do sorriso é o técnico. O dentista, ele domina o fluxo clínico, que também tem as suas particularidades, os seus nuances, e o que ajuda nesse processo é uma comunicação. Uma comunicação. E quando você tem essa possibilidade de participar do planejamento e estar junto com o paciente, numa comunicação construtiva, aí o planejamento vai definir isso daí. E dentro dessa percepção, eu vejo como sabe que eu retomei agora, a gente estava conversando aí sobre corrida, fazendo a brincadeira aí sobre esporte, ciclismo, mas eu retomei agora uma paixão da infância, que era o desenho artístico, né? Só que de uma maneira hoje, como nós temos muita informação aí rodando na internet, né, eu comecei a ver, eu falei, nossa, eu fiz 2 cursos de desenho artístico quando era moleque,
E isso há 40 anos atrás, o IUB, né, Instituto Universal Brasileiro, depois do SENAC e tal, né? E vendo hoje como a gente tem acesso a boas informações, né? Por exemplo, agora eu estou numa parte de retomar isso daí. Para você fazer um bom rosto, você tem que conhecer muito de anatomia. Você tem que conhecer de geometria. Onde que é cônico, onde que é círculo, onde que é quadrado, qual que é a perspectiva, onde que vem a sombra, que é esse feeling de luz ali que você comentou, né? Agora imagine o protético, né? Que tem que entender a morfologia, toda a anatomia de 32 elementos, né, que por mais tenha o espelhamento ali na boca, mas tem características muito particulares, né, para você conseguir individualizar e conseguir esse efeito maravilhoso. E aí, nesse ponto da comunicação, que eu queria até ver como que você trabalha isso daí, agora no chapéu de empresário e dono de laboratório, porque você já tem um laboratório expressivo, né, você já tem aí vários funcionários e tudo mais, né, então imagino que são muitos dentistas e você não tem um controle total de tudo que é produzido, né? De todos os contatos, de todos os planejamentos. Pode passar pelo teu controle de qualidade, mas não necessariamente aí por toda a produção. Como que você organiza a comunicação com o dentista? Porque aqui na K2Go, isso daí a gente está sempre repetindo, mas é um dado interessante para quem nunca ouviu, nós temos uma estatística interna de que 47% de todos os trabalhos, de todas as caixinhas que chegam no laboratório, vem faltando alguma informação, que é essencial para a produção. E daí, mas eu consigo vazar, eu já consigo produzir aqui o modelo, tudo bem, mas você não vai conseguir finalizar. Quer dizer, algum problema você vai ter no teu processo, e esse problema acaba atrapalhando o fluxo laboratorial, que nós temos uma medida aqui de lead time, né, que é o tempo da entrada até a finalização do serviço. Quanto maior esse lead time, menor a rentabilidade do laboratório. A gente mostra isso com os modelos que nós implementamos caso a caso aí nas consultorias. Atrapalha o fluxo clínico, porque o dentista bem organizado, ele tem uma hora clínica, ele procura sempre valorizar essa hora clínica, preenchendo aí com valor, preenchendo com trabalhos, e quanto antes ele acelerar o tempo de cadeira numa reabilitação, principalmente uma de dentro gengival, digamos que é um caso complexo, quanto antes ele conseguir entregar com qualidade, com função e com estética, mais ele vai estar movimentando também a sua hora clínica, né? Ele vai ter mais resultado. E principalmente para o nosso foco, que é o paciente. O paciente ele sai mais confortável, não tem nada mais frustrante, quem nunca passou por isso? Eu já passei, de chegar lá no dia de instalar minha prótese e não adaptar, e o dentista fala, desculpa, mas eu vou ter que devolver para o laboratório. É frustrante, daí você só tem agenda daqui a 15 dias. Então, isso é muito ruim. Eu queria saber de você, como que você trabalha essa comunicação com o dentista aí no seu laboratório, aí para o Leopoldo, empresário da prótese. Esse sempre foi foi uma dificuldade minha, né? Em relação a empresário, a gestor de empresa, né? É como eu falei, eu sempre fui muito da produção, né? Sempre fui muito da bancada, do trabalho, da produção. E eu tenho uma esposa que ela é formada em administração, né? Ela me ajuda aqui. Minha cunhada também trabalha nessa parte burocrática também. Então a gente sempre tenta organizar da melhor forma, né? Assim, existe um protocolo de trabalho, de recebimento de trabalho. Eu sei que sempre surgem clientes novos, né? A cada semana, a cada mês, sempre aparece um cliente novo aqui. Mas é muito complicado assim, Kogut, você ter um padrão de trabalho. Eu vejo que um padrão de recebimento, porque, como eu falo, aqui nós trabalhamos do mais, por exemplo, do Puglisi à clínica popular aqui da minha cidade. Então, assim... Mas assim, é esse ponto que eu queria explorar contigo. O padrão, não tem como estabelecer um padrão para todos os trabalhos, mas como que você lida com uma situação? Você recebeu a caixinha, né? O teu laboratório recebeu. Você não, né? Você tem autoridade aí perante o teu mercado, mas um funcionário seu que recebe a caixinha, não, isso aqui vai ter que voltar. Como que lida com essa situação específica? Então aqui nós temos um setor de análise, né? O pessoal analisa, né? Recebe o trabalho e ele vai ver o que tem, se o molde tem condições de continuar, né? Tem uma espécie de triagem no início, né? Tem uma pessoa que analisa, não só eu, mas tem uma pessoa especialista que ela vê que tem esse olho, né? Então muitas vezes, trabalho sobre implantes, que falta parafuso, essas coisas.
que é bem básico, mas que ela já entra em contato com o cliente na entrada já, né? O trabalho chega, ela já se comunica com o cliente, ó, doutor, aqui faltou o módulo do antagonista, faltou o registro, e esse trabalho só vai entrar na produção depois que está tudo ok na caixinha, depois que está tudo ok. Isso nós conseguimos inserir aqui no laboratório. Eu sei que foi uma dificuldade. Até hoje é uma dificuldade, né? Porque muitas vezes, assim, o pessoal é acostumado a trabalhar de uma forma bem assim, bem no vamos ver, né? Então, porque fulano recebe sem antagonista, nunca me questionou, e aí você tem esse padrão de atendimento. Eu sei que existe uma cultura, mas que, assim, até aqui fica mais fácil porque é uma cidade pequena, né? Por mais que nós trabalhamos com clientes de outras cidades, mas que a nossa linha de cliente é muito pouca, então dá para controlar isso aí, sabe, Kogut? Coisa boa. Você sabe que, até fica uma dica para quem está aí nos ouvindo aí na live, depois no podcast, como que a gente trata esse assunto, em particular na consultoria. Claro que não é que nem um dente. Você faz um dente para em 8 bilhões de seres humanos na face da Terra, então ele tem que ter uma anatomia específica. Cada e um o que cada um tem tem, exatamente, e cada um tem um perfil. E para nós também, na consultoria, cada cliente, cada empresa tem um perfil único, que vem da cultura do dono, do fundador, da dona, da fundadora, e tem os seus pontos lá para serem melhorados. E senão não procuraria a consultoria. A consultoria lá quando é para tratar lá a doença do CNPJ, né? Então, assim, como que a gente procura abordar isso? O laboratório tem uma regra, que é o fluxo laboratorial. Então, nós recomendamos sempre, fazemos isso, entregamos isso para quem nos procura. E quem quiser aqui da live, pode seguir lá, @comunidade K2Go, o Thiago Kempin, Kogut _ K2Go. Pode entrar com direct lá e pedir, que não tem custo nenhum, a gente manda exemplo. Claro que é um exemplo genérico que você tem que adaptar para a sua realidade. De fazer um termo de parceria. O que é o termo de parceria? São as regras do seu laboratório. Claro que cada caso é um caso, cada planejamento é um planejamento, mas tem regras que são básicas. Por exemplo, algumas informações que são obrigatórias para vir na ordem de serviço, como, por exemplo, nome e sobrenome do paciente, nome do dentista, qual que é a cor do elemento, o número do elemento, substrato, o GIG, no caso de planejamento digital, moldagem, sempre moldar o antagonista, moldar as duas arcadas, porque isso facilita depois para fazer registro de mordida e várias outras questões. Então, tudo isso que para você é importante, até critério de cimentação e tudo mais, política de cobrança, de pagamento, você pode resumir, tá? E hoje a tecnologia nos permite pegar esse termo de parceria e transformar num QR Code, que você já coloca na tua caixinha. Clique aqui e confira. Não assim a minha regra, a gente não coloca dessa forma, mas como que nós podemos acelerar o seu tempo de cadeira, valorizar a sua hora clínica e trazer mais conforto para o paciente, que é justamente esse ponto que você trouxe aí mais cedo, de trazer o dentista mais próximo, o seu cliente mais próximo, ter um diálogo mais aberto. Mas só o fato de você ter assim o básico, bem feito, através de um termo de parceria, com uma ordem de serviço já destacando os itens obrigatórios, a gente vê que ajuda bastante. Não resolve 100% dos casos, óbvio que não, porque tem muita particularidade em cada planejamento. Mas ajuda bastante. Tem aí os clientes nossos aí que estão aí na live também, que podem até comentar, né? Para quem já implementou e conseguiu entregar, isso daí ajuda bastante, né, Thiago? E o termo de parceria também facilita os processos internos aí da produção, né, Thiago? Ajuda. Eu falo que tem alguns pilares essenciais na minha parte de processos, né? A primeira é o termo de parceria, o segundo é a reestruturação da tabela de serviços, o terceiro é o fluxograma, com os procedimentos operacional padrão, e o quarto é um sistema de comunicação interna e de preferência externa também com o dentista, né? Mas o termo de parceria são as regras que você coloca tanto para dentro de casa quanto para fora de casa. Isso aí todo mundo tem que ter, a gente não pode negligenciar, porque se a gente negligencia, a gente está dando espaço para que o dentista negligencie essas regras também, né? Então, entre em contato com a gente aí. E aí, Kogut, uma coisa que eu queria falar com todo mundo também, é que se você está vendo essa chavinha aqui do meu lado, ó, presta atenção nela. Entra lá no perfil da comunidade K2Go e baixa esse efeitinho da chavinha. Qualquer um que tirar um print ou fizer um stories usando a chavinha da K2Go e compartilhar usando o @comunidade K2Go, a nossa equipe vai responder o seu stories com o cupom de desconto de 31%
ou no curso de precificação ou no curso de Trello da K2Go, beleza? Então, tira ali, faz qualquer stories, de preferência dentro do seu laboratório ali, usando a nossa chavinha, marca o @comunidade K2Go e pronto. Você ganhou 31% no curso de precificação para laboratórios de prótese do Kogut ou de Trello do Thiago. E Trello, Leopoldo, é um dos sistemas que eu indico ali para poder fazer o gerenciamento da produção do laboratório. Ele é uma ferramentinha que você consegue controlar o que está acontecendo, com quem está acontecendo e onde está cada trabalho ao vivo na palma da mão, que é uma ferramenta gratuita. E aí o Trello ele deu tão certo durante 8 anos, né? Eu tive no meu primeiro laboratório, tenho agora nesse segundo laboratório em Porto Alegre, tive durante um tempo no laboratório de Porto Alegre e agora a gente está usando o Lab2Go, que é uma ferramenta própria da K2Go, que não está aberta ao público, ela está só para clientes que já fizeram consultoria com a K2Go, que tem uma mudança de cultura muito grande nela ali, mas para quem quiser entrar na fila de espera, é só entrar em Lab2Go, lab2go.com.br, se cadastrar lá, que a nossa equipe vai entrar em contato, que é uma ferramenta que você tem tanto um aplicativo que o dentista faz o pedido para o seu laboratório, não é igual ao iFood, que você vai entrar e ver todos os trabalhos, todos os laboratórios e ficar comparando o preço. Não, o dentista manda para o laboratório que ele está cadastrado, né? Ele faz essa comunicação, você aceita ou não, tem todo o controle igualzinho do Trello, a gente puxou para dentro do nosso sistema ali para ficar muito parecido à experiência mesmo de controle de onde está cada caixinha do trabalho, e no final você pode ali fazer a cobrança pelo Pix ou pelo boleto, e se o cliente pagar aquele Pix ou aquele boleto, a baixa automática do sistema ainda. Então, a gente está facilitando cada vez mais com cada dor que a gente identifica na consultoria, a gente leva a solução para dentro do software, implementa e traz para todos os clientes, né? Então, a comunicação, a gente entende que é fundamental dentro dessa conexão entre o dentista e o laboratório, senão as informações elas ficam muito avulsas. Você passa só por telefone, você passa só por WhatsApp, aí você recebeu 3 caixinhas do dentista, ele explicou os 3 casos, semana que vem você já não acha mais nada, porque está ali no WhatsApp. Aí você tem que receber arquivo para o WeTransfer, salvar no Dropbox, entendeu? É muita coisa separada para depois você conseguir rastrear, né, cara? Então, e esse mundo digital está trazendo essa dificuldade cada vez maior. Por quê? Porque tem mais canais ainda de distribuição, né, Leopoldo? Você passa por isso aí no laboratório hoje em dia? Isso é uma realidade, né? Uma realidade do nosso dia a dia, né? Assim, como eu falei antes, o técnico ele é muito focado na produção, né? Eu falo por mim. E muita coisa você deixa passar. Muitas vezes você está aqui trabalhando na bancada, mas você fica ali pensando como é que melhora esse processo, como que melhora esse atendimento, como que melhora o tempo nesse processo aqui. Será que eu preciso de mais funcionários? Será que eu preciso de mais uma máquina, mais um forno? O técnico ele fica nessa paranoia de tentar melhorar, né? E nada melhor do que um olho clínico, né? Porque vocês são especialistas nisso aí. O técnico não, o técnico ele tá ali eu falo por mim, né? Quando eu chego no laboratório, eu sento e vou produzir. Eu não vou pensar como gerir. Isso aí eu acho que nada melhor do que contratar uma pessoa, um especialista que tenha esse olhar clínico, né? Aquele cara que vai para a arquibancada e assiste o jogo de fora e vê como é que está acontecendo tudo. Né? Eu sei que cada laboratório tem seu perfil, tem sua clientela. Né? Uns têm clientes mais exigentes, outros têm clientes mais organizados, outros nem tanto. Então, assim, o papel é do especialista. Fazer essa sondagem, fazer esse estudo e ver o que é que esse laboratório específico precisa. Por exemplo, no meu caso que eu preciso sair para dar curso, eu preciso fazer atendimento ao vivo, né? Eu tenho meus trabalhos aqui do laboratório, né? Tenho meus funcionários, né? Que eu preciso auxiliar. Né? Muitas vezes tem casos aqui que eu tenho que fazer em conjunto com o meu colaborador. Né? Tudo isso é tempo, né, Tiagão? Tudo isso é tempo. E como que gerencia tudo isso? Eu acho que uma empresa, um especialista, ele vai falar, ó, vale mais a pena fazer dessa forma. Dessa forma que você está fazendo, você está, sei lá, não está otimizando o seu tempo.
muitas vezes o técnico, no meu caso, eu até percebo, mas muitas vezes você não tem como resolver esse problema, né? Pelo, pelo colapso, é como você fala, é muita informação, é muita, por exemplo, às vezes um caso de um paciente lá, a primeira vez a fotografia foi para o e-mail tal, a segunda vez foi para o e-mail tal, a terceira vez foi para o WhatsApp. Isso quando o digital não abre o e-mail ali, o administrativo perde o rastreamento daquele e-mail, porque já está aberto, né? Então, isso aí é um fator simples que acontece, comum. Né? Então, até às vezes acontece assim, porque o doutor não mandou a fotografia tal, mas o doutor ele mandou para o e-mail tal. Né? Muitas vezes a fotografia, os arquivos estavam no e-mail já há tanto tempo atrás, mas você não fez o trabalho porque você pesquisou no e-mail errado. E às vezes está no e-transfer, passou 7 dias, você perdeu o arquivo. Então, assim, só esse fato, né, um fato único, pontual, já atrapalha, né? Só esse ponto aí já atrapalha. Imagine, você sabe, Leopoldo, que, de novo, né, o que você comentou mais cedo aí sobre quando você está dando um curso, de ampliar a percepção do seu aluno, né, por mais experiente que ele seja. E hoje, quando, passando já de 150 agora consultorias, né, desde laboratório que começou do zero até grandes laboratórios, está aí o nosso Marcos Celestino, nosso querido Marcos Celestino, Laboratório Aliança também, parceiro nosso, cliente de assessoria da K2Go. Quando eu olho assim as primeiras consultorias, dá vontade de rasgar o meu diploma. Porque, gente, eu trabalhei em parceria com o Sebrae, no projeto Empreender, já atuando como consultor na indústria, né, na grande indústria, e você vem com tantos modelos, daí você chega no laboratório e você vem com alguma coisa assim, meu Deus, mas dá para fazer isso, mas você deixa de perceber em que momento que está aquela pessoa, em que momento que está aquele empresário. Às vezes ele não está precisando de uma solução dele, é que nem você falou, será que precisa de uma dentro gengival? Será que não precisa ali, né, uma parcial, alguma coisa ali que a gente consegue resolver e fica melhor o sistema? Então, assim, até começar a cair essa ficha, eu diria que na consultoria do número 30 para frente, tudo mudou. Tudo mudou. Então, hoje, como que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é uma análise de perfil comportamental dos donos do laboratório, que a análise diz que é validada, era estudada desde o Jung, lá de 1900 e bolinha até agora, evoluiu muito, e a gente trouxe aí para o mundo empresarial, e trouxe para os laboratórios de prótese, para entender como é que está o momento dele. Também não adianta a gente querer fazer uma mudança de cultura, se ele está com um problema muito sério financeiro, um problema pessoal muito sério, se ele está com um problema com a equipe, às vezes está no meio daquele fogo cruzado, não consegue se posicionar como dentista, fica trabalhando no final de semana, já está tenso, já está nervoso. Então, a primeira coisa, vamos tentar... colocar tudo em perspectiva. O estudo da anatomia é maravilhoso, que essa profundidade, o fato de estar com o paciente que você falou, né, trazendo para esse trabalho que a gente desenvolve, a gente procura colocar em perspectiva, partindo de uma premissa, tá? É uma premissa filosófica, inclusive, que a gente nasceu para viver o bem, o bom e o belo. Se alguma coisa vai mal com ela e vai mal com o está feio, é porque está errado. E se está errado, a gente tem que investigar. Então a gente começa a investigar. Qual que é o problema? Aí tem aquela dor. A minha dor é que eu não tenho tempo, não consigo participar de eventos da família, não consigo participar de final de semana, é terrível e tal. Opa, pera lá. Então é um caminho que você tem que tomar. O outro, não, eu trabalho pra caramba, mas não sobra grana. Tá? Não sobra. Eu vejo que eu estou trabalhando, não tenho nada, não tenho grandes pendências assim, mas é arrastado. Eu estou precisando comprar um cadicão, um novo equipamento, uma impressora, e eu não estou vendo dinheiro. Pode ser que esteja na tua formação de preço. O Thiago já deu a dica aí, né? Precificação para laboratório de prótese odontológica, né? Só fazer aí o print agora, mandar lá no @comunidade, eu quero meu desconto de 31%. E detalhe, um curso desse de precificação, gente, a gente está dando acessibilidade, claro que a gente vive disso. Então vamos cobrar alguma coisa. Mas quando a gente foi ver,
Vamos cobrar, tá quanto, Thiago? Acho que é R$ 90, né? O curso inteiro que você pode parcelar em 12 98 vezes. pode ser 12 vezes. 12 vezes.